Quero dar uma boa noite a todos, saudá-los com a graça e a paz de Jesus. Se você tiver a liberdade de cumprimentar o seu irmão, a sua irmã, à direita, à esquerda, diga que bom podermos celebrar, estarmos juntos celebrando, adorando o nosso Pai maravilhoso. Glória a Deus. Aqueles que nos assistem, recebam também o nosso caloroso abraço pela fé, recebam onde você estiver. Todos vocês estão convidados para o nosso 27º aniversário. Você está com expectativa? Hein? Eu estou com uma grande expectativa. Tem algumas questões, que vão ser poderosas naquele final de semana. Ali vai ser extraordinário. Então a gente tem disponibilizado esse vídeo que você vê nos avisos, então você, para divulgar nas suas mídias sociais, você poder convidar amigos, parentes, familiares, ou seja, queremos que esse lugar fique pequeno, não só no sábado, mas também no domingo, porque a festa é no sábado e também no domingo. Sábado à noite às 19h30 e no domingo às 18h30. Então todos desde já estejam orando, estejam, pastor, que eu posso ajudar, esteja orando, esteja colocando esse evento diante de Deus, colocando esse tempo diante de Deus. Pastor, mas não é só mais um culto? Não, não é mais um culto, mas é uma celebração, é gratidão por esses 27 anos que Deus tem feito maravilhas entre nós. Amém? Lucas 10, versículo 38 em diante, desfrutando o favor de Deus, eu valorizo o que é eterno. Desfrutando o favor de Deus, eu valorizo o que é eterno, a parte 2 desta mensagem. Lucas capítulo de número 10, se você não pegou a primeira parte, lá no YouTube você tem, então a mensagem, não só essa, mas todas as mensagens da comunhão cristã estão lá para que você possa ouvir e compartilhar e enviar para outras pessoas. Lucas capítulo de número 10, versículo 38 em diante. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Amém? Então, só usando esses textos, relembrando um pouquinho do que eu falei na semana passada, do diabo, lá de João 10, capítulo 10, o diabo ele veio para roubar, para matar e para destruir. Então, a parte A do versículo 10, versículo de número 10, a parte B, Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. A vontade de Deus é para que nós, através de Jesus Cristo, a gente tenha vida em abundância, porque antes de Cristo, todas as pessoas sem Cristo, elas não têm vida, ou seja, a partir do momento que ela aceita, confessa Cristo, ela recebe vida, e a vida abundante, a vida que Cristo conquistou para nós naquela cruz. E o diabo, a gente sabe que ele veio então para matar, roubar e destruir. E nesse contexto aqui de Marta e de Maria, você conhece bastante esse texto aqui, e diz o cenário, imagina você, são duas irmãs, estão na casa e recebem Jesus, recebem não somente ele, mas recebem todos os discípulos, provavelmente ali umas 20, 30 pessoas, porque não eram só os discípulos, mais outras mulheres, mas enfim, pessoas que estavam caminhando com ele, e eles entram naquela casa, e por que na casa de Marta e de Maria? E de Lázaro? Porque era uma família onde que Jesus ele tinha um relacionamento ali, sim, bem diferente. Então ele parava ali naquela casa, você conhece a história, Lázaro, que acabou morrendo e Jesus ressuscita, então enfim existia algo ali naquele lugar. E quando ele chega lá, então a Bíblia não deixa claro, mas
com certeza ele não exigiu nada de Marta, ele não exigiu que ela fizesse nada ali assim. E ela de repente começa a servir, começa a arrumar, começa a preparar lá, sei lá, talvez um bolinho, um lanchinho, alguma coisa ali para Jesus, para todos eles, e ela se incomodou, ou seja, com a irmã dela, com a Maria, que estava lá, sentada aos pés de Jesus Cristo, ouvindo que Jesus tinha, que ele estava compartilhando ali com aquelas pessoas, e de repente ela chega e questiona Jesus, em outras palavras, tu não estás nem aí, ou seja, com a minha irmã, tu não tem como repreender ela, eu estou aqui correndo de um lado para o outro, querendo fazer o meu melhor, e ela ali sentada. E Jesus, ele chama a atenção dela, Marta, Marta, por que você está ansiosa com tantas coisas, sendo que uma coisa somente é necessária? E a sua irmã, ela escolheu a melhor parte, e a melhor parte não lhe será tirada. A melhor parte ninguém vai tirar dela, ou seja, então Marta estava ansiosa, e se a gente for ver bem claro no contexto, então ela estava ansiosa servindo, fazendo. E Jesus chama a atenção dela nesse sentido, não que ele condena ela estar servindo, jamais, mas a questão é, ou seja, querer questionar Jesus, querer questionar a irmã dela, porque ela estava aos pés de Jesus. E aqui nesse contexto, então a gente pode ver que Marta estava ocupada, ansiosa, conforme diz a Bíblia, com muitas coisas. Ouça, meu amado, minha amada, ela estava servindo a Jesus e os discípulos. E foi se queixar com Jesus. E a gente pode ver aqui que nós podemos fazer a obra e mesmo assim nós sermos roubados. Eu posso estar fazendo a obra de Jesus Cristo, eu posso estar fazendo a obra na casa de Deus e mesmo assim estar sendo roubado. Roubado que eu estou falando nesse contexto do ladrão veio para matar, roubar e destruir. Então ela está aqui servindo e ela está sendo roubada. E o ladrão ele age. Pois nós estamos fazendo, quando ele age, quando a gente faz algo para impressionar. Quando eu faço alguma coisa na casa de Deus para querer impressionar Deus, é mesmo que eu estou sendo roubado. Sendo roubado, a pessoa ela faz para impressionar, ela não está fazendo algo de coração, ela não está fazendo aquilo que Jesus, a palavra diz, o que a tua mão direita faz, a tua esquerda nem deve saber. Ela estava agindo dessa forma para impressionar, e quando eu ajo para impressionar, isso vai me gerar a ansiedade, ser uma pessoa ansiosa. Eu falei da semana passada, são 300 milhões na face da terra que vivem sofrendo com ansiedade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 2030, conforme eles dizem, vai ser o que vai dominar o mundo. Ou seja, e dentro desses 300 milhões, o Brasil é aquele que está à frente de praticamente todos os países, com uma porcentagem 3 vezes maior do que as outras nações, sofrendo. São 9, ou seja, 10 milhões de pessoas sofrendo de algo, ou seja, na sua alma. Então ela está mostrando bem claro dessa forma. Quando a pessoa ela faz sem alegria, isso vai gerar ansiedade. Tudo que eu vier a fazer, tudo que chegar nas minhas mãos para fazer em prol da obra de Deus, se não for com alegria, isso vai gerar ansiedade. Ansiedade, eu não vou falar sobre esse assunto, mas é o mesmo que estrangulamento. Quando a pessoa é ansiosa, ela está sendo estrangulada. Ou seja, isso é o sentido da palavra ansiedade, estrangulada. Então é dessa forma que a pessoa que vive com ansiedade, ela vive como uma pessoa estrangulada. Está sendo estrangulada, está sendo constantemente impedida de viver a vida de forma correta. Então, pessoas em algum departamento podem estar sendo roubados quando estão fazendo por fazer. Pastor, eu vou vir na quinta-feira, mas o meu coração não está aqui. Nem venha, meu irmão, porque você, dessa forma, não produz nada para o Senhor. Não produz nada para o reino. Então, ou seja, é um desperdício você estar aqui. Fazer para impressionar vai gerar cansaço, vai gerar descontamento, vai gerar desconforto. E voltando em João 10, versículo 1 e 2... E Jesus falando, eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por um outro lugar, é assaltante, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então Jesus está dizendo que ele é a porta, quer dizer, que ele é a autoridade. Ele diz que quem não acessar a porta, não passar pela palavra,
Quem não conduz a vida pela palavra, quem não conduz a sua vida pela porta, ou seja, por meio de Jesus Cristo, ele está dizendo aqui que é uma pessoa que é ladrão e que ele é assaltante. E tudo que não provém de fé, tudo que está fora da palavra, é como um ladrão e como um assaltante. Tudo que é fora da palavra. Pastor, mas eu ouvi uma frase muito bonita, um pensador que o camarada falou umas palavras muito bonitas. Esse pensador está passando pela porta? Não. Então é ladrão e assaltante. Pode ser uma frase, ou seja, de efeito, mas que não tem vida, que não carrega vida, que não carrega saúde, que não carrega paz, que não carrega, enfim, aquilo que vai transformar a minha vida. Então Jesus diz, todo aquele que não entra pela porta, todo aquele que não passa pela porta, é ladrão e assaltante. Como eu falei na semana passada, o Espírito Santo me levou a me questionar por que a mesma, ou seja, ladrão e assaltante no mesmo texto. Qual a diferença de um ladrão e qual a diferença de um assaltante? Eu fui pesquisar e a gente vê no Código Civil, existe uma pena diferenciada para o ladrão como para o assaltante. O ladrão tem uma pena menor do que a do assaltante. Por quê? Porque o ladrão ele vai lá, ele toma algum objeto, toma alguma coisa da pessoa, né, sem que a pessoa ela perceba, sem que a pessoa ela esteja presente, ou seja, aquela pessoa ela vai se dar conta que foi roubada, mas aquilo não gerou um impacto tão grande na sua vida. Agora, a partir do momento que eu estou de posse de um objeto e vem uma pessoa com uma arma, vem uma pessoa me ameaçar, aquilo, então, ou seja, esse é o assaltante, aquilo vai gerar violência, aquilo gera pânico, aquilo gera, ou seja, um desconforto, e muitas pessoas num assalto, elas perdem a vida. Por isso esse agravante, ou seja, de assaltante para ladrão. Então Jesus ele coloca nesse texto, aquele que não entra pela porta, ele é ladrão e assaltante. Então, se não perdoar, né, como muitas pessoas falam assim, pastor, né, eu já ouvi falar, quando as pessoas vêm de repente se desligar do ministério, o pastor vai nos abençoar, porque eu estou tremendo, porque estou com medo de ser amaldiçoado. Então o ladrão, ele amaldiçoa. O ladrão, não, o assaltante, ele vem bem claro, se você não dizimar, a mão de Deus vai pesar sobre a sua vida. Se você sair desse ministério, um carro, uma carreta vai passar por cima de você, da sua família. Se você sair desse ministério, nunca mais você vai ser alguém na vida. Então dessa forma o assaltante age. O ladrão, ele age dessa forma. Pastor, eu não estou dizimando. Tudo bem, não precisa dizimar mesmo, irmão. Afinal de contas, né, o dinheiro é seu, você faz dele o que você quiser. Pastor, eu estou vivendo em fornicação. Pois é, meu irmão, já que todo mundo vive fornicando, então você é só mais um. Ou seja, pastor, eu congrego nessa igreja, mas cada 2, 3 meses eu apareço no culto. Não tem problema, afinal de contas, nem só de congregação viverá o homem, nem só de culto. Esse é o ladrão. O ladrão, ele age dessa forma. O ladrão, ele não se importa com a sua vida. O ladrão não está nem aí com a sua vida. Se você está caminhando a passos largos para o abismo, ou seja, para algo que prejudique a sua vida, ele vai dando corda, em outras palavras. Dessa forma o ladrão age. O assaltante, ele já vem lá e querer tocar terror, ou seja, sobre as pessoas. E eu estou falando ladrão e assaltante que são líderes de igreja, pastores de igreja, pessoas que estão aqui, ou seja, não no sentido aqui, mas pessoas que estão no YouTube, pessoas que estão aí na mídia pregando o evangelho, que ameaçam, que fazem essas coisas. Então, um exemplo aqui da diferença, por isso Jesus fala, né, do assaltante e também do ladrão. Então ele vai roubando sem causar pânico, violência, né? E ele vai roubando dessa forma que a pessoa ela vai aceitando de uma forma passiva. E eu quero, né, continuar com outro texto agora em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 7 em diante. Mateus, capítulo 26, do versículo 6 em diante. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, e ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando esta mulher?
ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. E eu asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro, onde esse evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Amém. Você conhece o texto? Então a gente pode ver aqui mais um exemplo que Deus colocou no meu coração, quando nós permitimos que o ladrão, ele entre, ou seja, na nossa vida. Quando nós permitimos o ladrão agir na minha vida, na minha casa, no meu ministério, ou seja, naquilo que diz respeito à minha vida. Nós estamos vendo aqui uma ação do ladrão na vida de quem? Dos discípulos. Nós vimos antes uma ação, ou seja, na vida de Marta. Nós vimos em outros exemplos aqui, nós estamos falando dos discípulos, de pessoas que caminharam 3 anos e um pouco mais com Jesus Cristo todos os dias, desde que foram chamados. Pessoas que viram milagres, pessoas que viram paralítico andar, pessoas que viram cego enxergar, surdo ouvir, mudo falar, leprosos serem purificados. Eles viram a multiplicação dos pães e dos peixes, eles viram Jesus andar sobre as águas, eles tiveram um companheiro do barco andando sobre as águas. Essas pessoas que caminharam com Jesus Cristo, nós podemos ver aqui, vendo que ficou registrado algo vergonhoso. Ficou registrado algo vergonhoso a não ser seguido por nós. E eu sempre digo, eu preciso conhecer a Bíblia, preciso mergulhar na Bíblia, porque tudo que está na Bíblia tem um porquê, ou seja, em outras palavras, existe, porque ficou registrado, o que Deus quer falar conosco, o que Deus quer mostrar na nossa vida, para que a gente não incorra em alguns erros que essas pessoas também viveram, e também estar ali para mostrar que todos nós falhamos, todos nós erramos, todos nós em alguma área, nós acabamos falhando. E diz o texto aqui, e essas pessoas, que a mulher, você conhece também, foi usada por Deus, e o feito dela, ou seja, o seu feito, Jesus disse que onde o evangelho fosse anunciado, seria falado o bem que ela fez a Jesus. Aonde? Imagina, no mundo todo, desde aqueles dias que aconteceram esse fato, tem sido pregado esse evangelho. E Jesus diz, aonde for pregado esse evangelho, vai ser contado esse feito dessa mulher. E da mesma forma, como não tem como tirar do contexto, ou seja, a vergonha dos discípulos de terem agido daquela forma. Então veja que aonde esse evangelho for pregado, vai ser falado o bem que ela fez a Jesus. Ela fez um bem, o vaso de alabastro, para muitos que não conhecem, era um perfume no valor do salário de um ano todo, ou seja, 12 meses de trabalho. Se você calcula, você ganha 20 mil reais por mês, então você coloca lá, são 240 mil reais num vaso de alabastro, ou seja, num frasco de um perfume. E depois tem toda uma outra questão, enfim, sobre casamento, mas não é o foco aqui na mensagem. Mas era o salário de um ano todo. E ela, então chega naquele momento e ela quebra, ou seja, esse perfume não tinha como você desrosquear, jogar, ele tinha que ser quebrado, para que pudesse ser, ou seja, todo aquele conteúdo ser usado ali. Então essa mulher, ela faz isso com Jesus. E a pergunta que eu faço, o que aconteceu com os discípulos para que eles pudessem falar dessa mulher que derramou o vaso de alabastro em Jesus, dizendo que era um desperdício? Pergunta que eu faço nos grupos familiares essa semana, quando trabalharem no grupo familiar. Por quê? Em outras palavras, por que eles entenderam que era um desperdício aquilo que ela estava fazendo em prol de Jesus? Um desperdício. Eles dizem, por que esse desperdício? Veja, ela está investindo em Jesus. E eles perguntam, por que esse desperdício? Esse dinheiro poderia ser, ou seja, esse frasco poderia ser vendido, pega o dinheiro e investir nos pobres. Comprar cesta básica, lá, pagar uma conta, sei lá, fazer alguma coisa. E Jesus diz, os pobres, vocês sempre vão ter. Pobre, em outras, como Jesus falou, sempre vai ter, ou seja, sempre vai haver pessoas necessitadas. Mas o que ela fez comigo, ou seja, não vai ter outra oportunidade.
Então, o que fez com que eles pensassem que era um desperdício investir em Jesus? Que o Espírito me mostrou, o ladrão, ele faz com que as pessoas, elas se acostumem com a rotina da igreja, com o corpo de Cristo, com os milagres de Cristo. Os discípulos estavam dizendo com isso que era um desperdício investir em Jesus. Eles estavam dizendo que era um desperdício ofertar em vidas. Quando eu me acostumo com a obra de Deus, quando eu me acostumo com a rotina da igreja, quando eu me acostumo com os cultos, quando eu me acostumo com a palavra, ou seja, vai chegar o momento que eu vou entender que vir para o culto é um desperdício de tempo. Quando eu me acostumo com a rotina da igreja, eu vou deixar que é um desperdício eu tirar um tempo de oração. Quando eu me acostumo com a rotina do grupo familiar, com a rotina dos departamentos, com a rotina de sair de casa e vir para cá, isso é um risco que eu estou incorrendo, ou seja, de achar que é um desperdício. Então é um desperdício vir para a igreja, é mais fácil eu ir para lá para uma festa ou ficar na frente de uma televisão, porque eu acho que isso é um desperdício. É um desperdício aprender a palavra. Pastor, ETM, nem pensar. Para quê, pastor? Ele começa a ver que é um desperdício aprender a Bíblia. Ele começa a perceber que é um desperdício orar. Culto de oração? Eu não curto esse negócio. Não curto vir para o culto mais cedo, participar do louvor. Louvor, eu tenho ódio do louvor, eu não gosto do louvor. Por isso eu já chego às 7. Eu já chego às 7h10, porque eu sei que já terminou o louvor, já terminou a adoração, já terminou aquela... E aí eu chego. Então, quando a gente se acostuma com a rotina da obra, eu vou achar que tudo que eu vier a fazer é um desperdício. E os discípulos, eles se acostumando com milagres, se acostumando em ver paralítico andar, cego enxergar, surdo ouvir, leproso ser purificado, multiplicação de pães e tal, eles se acostumaram. E aí chegou o momento quando eles veem essa mulher fazendo esse ato sobre Jesus, eles disseram, por que esse desperdício? Eles entenderam que investir em Jesus era um desperdício. Tem um momento da generosidade, muitos pensam, isso é um desperdício. Eu trazer meu dízimo, minha oferta, isso é um desperdício. Esse dinheiro eu posso botar gasolina amanhã. Esse dinheiro eu posso trocar o pneu do carro. Esse dinheiro eu posso comprar lá minha cervejinha, minha garrafa de vinho, alguma coisa. Pelo menos eu vou tomar, pelo menos eu vou comer. Lá no gasofilácio não tem retorno. Então, quando a pessoa ela se acostuma com a obra, ela começa a ver as coisas como desperdício. Sábado e domingo, culto? Não. Ou sábado ou domingo. E eu vou pensar bem ainda, por quê? Desperdício. Assim as pessoas elas caminham quando se acostumam com a obra. Se acostuma. Orar de novo, clamar de novo. E assim vai. Meus amados, ouçam. Quando eu não valorizo o que é eterno, eu vou pensar que fazer a obra de Deus é um desperdício. Quando eu não valorizar o que é eterno, eu vou pensar que aquilo que eu estiver fazendo na obra é um desperdício. Porque tudo que eu vier a fazer com o entendimento que eu estou fazendo para Jesus é eterno. Você poderia aplaudir a Jesus por isso, né? Tudo que eu faço, tudo que me vier a fazer, que eu entendo é para Jesus, é eterno. É a melhor parte. Não vai ser tirado, meu irmão, não vai ser tirado. Tudo que eu vier a fazer, ou seja, que não é, em outras palavras, que eu entendo que não tem esse valor para Jesus, vai ser tirado. Tudo que eu vier a fazer desde a minha conversão há mais de 35 anos atrás, tudo que eu vier, cada alma que eu ganhei para Jesus, cada culto, cada velório, cada casamento, cada festa, e cada lugar que eu tive, quando eu tive a consciência, eu estou fazendo para Jesus, isso é eterno. 27 anos dessa obra, são milhares de pessoas que já passaram por esse ministério, e eu falo com autoridade, que não estão aqui, lógico, ou seja, mas o que a obra, esses 27 anos foram feitos para Jesus. Isso é eterno. Isso é eterno. Ninguém tira.
Não tem ladrão, não tem assaltante que tira, ou seja, quando eu faço para Jesus. Quando eu levanto as minhas mãos, eu estou levantando para Jesus. Quando eu pulo, quando eu danço, quando eu salto, quando eu corro, quando eu dou glória a Deus, quando eu dou aleluia, isso é para Jesus. Isso não vai ser tirado, isso tem um valor eterno. Isso é um valor eterno. Então, quando, ou seja, qualquer coisa que vier, pastor, eu estava lá no estacionamento, está fazendo para Jesus, estou. Isso tem um valor eterno. Eu já falei, às vezes chega aqui na segunda ou na terça, tem lá um bilhete, pastor, banheiro tal está lá entupido. Eu não fico esperando que um anjo venha desentupir o banheiro. E às vezes o banheiro está bem recheado lá o bacio. Mas, Espírito Santo, o que o Senhor tem me dado é para aplicar nessa obra. Lá pego uma vassoura, faço o que eu aprendi quando eu estava trabalhando na empresa, e vou lá do jeito manual, do jeito prático, e... Pastor, mas o senhor é o presidente da igreja. E aí? Não, mas o Senhor não poderia estar lá desentupindo o banheiro. Mas eu não faço por pessoas, eu faço para Jesus. Quem está vendo desentupir? Ninguém. Jesus está vendo desentupir. Tem um valor eterno. Mas então eu faço porque eu vou receber? Não, eu faço porque eu já recebi. Eu já recebi tudo. Tudo que eu faço nessa obra, tudo que eu faço em outras cidades, eu faço porque eu já recebi. Eu não faço para receber alguma coisa. Eu já faço porque eu já recebi tudo. Pastor, não falta nada? Não falta nada. Graças a Deus não falta, porque todas as coisas têm o sim em Cristo. Tudo, todas as coisas. Então os discípulos, eles estavam aqui, ou seja, achando que era um desperdício investir em Jesus. E o que essa mulher fez, ela estava preparando o corpo para o sepultamento. E você sabe, depois em outro contexto, teve gente que guardou, não, quando eu achar que eu devo ofertar, eu vou ofertar. Quando for para ofertar, era tarde. Já foi. Não, pastor, eu estava guardando, eu queria juntar R$1 milhão, porque quando eu tivesse R$1 milhão, aí eu ia investir nessa obra. Faltou pouco, aí a trombeta soou, acabou, e o anticristo vai usar esse dinheiro. Muitos acham, então, os discípulos acharam, por que esse desperdício? Por que se reunir? Por que orar? Por que dar ouvidos, ou seja, ao Espírito Santo? Muitos pensam que ajudar o próximo, o projeto celeiro é um desperdício. Você sabia disso? Temos todo segundo domingo do mês, o projeto celeiro, e muitos não. Por quê? Porque eles pensam que é um desperdício ajudar as pessoas. Sendo que pessoas às vezes mandam testemunho, crianças abrindo a geladeira, não ter nada dentro. Aí quando recebe uma cesta básica, aquela alegria a todos. Isso é desperdício. Isso é desperdício. Ajudar crianças, ajudar pessoas. Ah, pastor, mas eu não concordo que o pai é um drogado, que o pai não sei o quê. O problema é dele. Não é por essas coisas que eu vou deixar de investir naquilo que é eterno. É eterno. Ajudar as pessoas. Outros pensam que investir na obra de Deus, tempo, recursos, talentos, se torna para eles um desperdício. Isso é resultado do que o ladrão faz. Por isso que Jesus diz o ladrão. O ladrão faz essas coisas. E ele vai agindo. Não, pastor, mas eu já sei o que vai acontecer. Vão fazer abertura, dízimo, aquele ritual todo. Eu vou ficar. Ele já considerou aquilo um desperdício. É resultado do ladrão. Ah, pastor, mas eu sou de Cristo. Mas essas pessoas que estavam andando com quem? Com Cristo. Marta andou com quem? Com Cristo. Os discípulos com quem? Com Cristo. Andando com Cristo, porque sem Cristo está tudo certo. Sem Cristo está tudo certo. Num sentido, eu agi dessa forma agora com Cristo, pastor, mas eu sou salvo, eu sou perdoado, sou justiça. Pois é, mas o ladrão está ali. O ladrão, ele age. A Bíblia deixa bem claro, Tiago diz, ou seja, que o ladrão, ele está ali, agindo ao derredor, procurando alguém para tragar. O que eu tenho que fazer, pastor? Resisti-lo.
A Bíblia diz: resista a ele, resista, se submeta a Deus. Se submeter a Deus, ele está falando, se submeta à palavra, se submeta a Cristo, se submeta ao Espírito Santo, se submeta à palavra. Quando eu me submeto à palavra, eu consigo resistir o diabo. Se eu não me submeto à palavra, pastor, eu oro e o demônio continua. Lógico, você se submete à palavra. Não, pastor, eu nem gosto da palavra. É por isso mesmo. Porque você acha um desperdício ler Bíblia. Você acha um desperdício aprender. Por isso que você não tem condições de resistir o diabo. E ele vai ficar lá porque é o trabalho dele, é o papel dele, ou seja, a rugir como leão. Quando eu me submeto a Deus, me submeto à palavra, aí eu resisto. Aí ele vai embora. Pastor, e aí eu estou sossegado? Não, ele vai até achar uma próxima oportunidade. Ele volta, ele é teimoso. Jesus estava lá no deserto, resistiu o diabo, resistiu com o quê? Com a palavra. E a Bíblia diz o quê? Que o diabo deixou até uma próxima oportunidade. Ele volta, porque é isso que ele faz. Então, o ladrão, ele faz com que muitos se acostumem com a obra, ou seja, se acostumem com essa nova vida. E é um grande perigo se acostumar com a obra de Cristo. É um grande perigo deixar a vida como que no automático. Pastor, eu estou naquela música, deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. É um perigo, é algo perigosíssimo. Então não podemos permitir que nesses últimos dias, eu quero encerrar com isso, nos últimos dias que a gente está vivendo sobre a terra, seja um tempo desperdiçado. Eu não posso permitir, falei na semana passada, nós estamos vivendo os últimos dias, não é o último, existe uma diferença, eu não vou entrar nela, mas os últimos dias. E esses últimos dias nós precisamos prestar atenção para que esses últimos dias não sejam desperdiçados. Você sabe que no Afeganistão por ano são 200 mil pessoas são assassinadas, são mortas porque se você tiver um aplicativo na Bíblia, no celular você é morto. Aplicativo. Não precisa nem ter a Bíblia de papel. Imagina, se você tiver um aplicativo que conduz, que é Bíblia, assassinados. Quando isso passou lá no século... Não, nesse tempo, nesses anos. Depois que os Estados Unidos deixou, ou seja, aquele período, eles evangelizaram muito aquela nação. Quantos se converteram? Hoje, as pessoas são assassinadas se tiver um aplicativo. Assassinadas. Então, esses últimos dias que nós somos como igreja, nós não podemos desperdiçá-los, permitindo que o ladrão, ele acesse, permitindo que o ladrão, ele chegue, ou seja, para nos roubar, desperdiçar quando eu permito o diabo agir, matando, roubando e destruindo. Quando eu me submeto, eu posso resistir o ladrão. Sem eu me submeter a Deus, eu vou facilmente me submeter ao ladrão. Ou me submeto a Deus, ou vou deixar que o ladrão me domine. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Amém?